Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, fundamental na vida do cristão. É a missão. Qual sua missão? Você sabe qual é? Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso. Antes, como de costume, vamos lá procurar no dicionário o que é a missão. Eu achei bastante interessante essa definição. Diz assim: incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outro. Então vamos ver o que a Bíblia fala sobre cada um de nós. Vamos lá em Mateus 28, do verso 18 ao 20. Diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, gente, isso é palavra de Jesus. Ele falou isso para todos. Ele não falou só para pessoas especiais, pessoas que são missionários, treinados e que vão trabalhar em outros países. Sim, eles existem. Os apóstolos, né, foram aqueles que, além de ir para outro país, eram desbravadores, né, da missão, implantavam igrejas. Agora, por que você acha que Jesus deu essa missão para cada um de nós? Vamos lá ver alguns versículos e falas destes homens de Deus que a Bíblia registra. Mateus 26, 28, palavras do próprio Jesus. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Então, Jesus deu a vida, é a salvação. Ele derramou o seu sangue por nós. Isso é a essência do porquê que ele pode nos pedir para fazer alguma coisa. Porque ele fez primeiro, ele amou primeiro. Imagina a gente, né? Nós que estamos vivos nessa geração. Pensa bem, Jesus já morreu há quase, há 2000 anos atrás e ele já tinha preparado lugar para você e eu. Então, é porque o sangue dele foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Então, o maior bem que nós temos é esse: fomos perdoados, fomos inscritos no livro da vida, saímos do reino das trevas e fomos para o reino do Filho do seu amor. Então, Jesus falou essas palavras. Atos 2:38 também diz assim: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então Pedro está falando o que Jesus fez e o que devemos fazer: arrepender-nos, sermos batizados no Espírito Santo para perdão dos pecados ou remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então é algo que Jesus já fez. Então ele tem autoridade de nos pedir. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Ele pode fazer isso porque ele fez primeiro. Olha lá em Atos 5:31. Isso é Pedro e os apóstolos. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Eles estão falando aqui de Jesus. Então, ele é príncipe, rei dos reis, salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Vamos lá, Atos 13:38.
Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Paulo falando, né? Quem é Jesus? Ele está anunciando a cada um de nós a remissão dos nossos pecados, é o nosso maior bem, porque senão era a morte que nos aguardava. E agora nós temos a vida. Também em Atos 26:18, Paulo também fala: para lhes abrires os olhos e das trevas os converterdes à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, Paulo, né, tá falando tudo, né? Eu fui tirando versículos para ressaltar o que Jesus fez por nós, para que então, por que nós devemos seguir a grande comissão, né? Então vamos ver mais alguns versículos que falam o porquê que nós vamos seguir aquilo que Jesus falou. E o conceito de missão é incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outro. Então Jesus está nos ordenando, porque ele diz ide, é no imperativo. Então nós podemos fazer isso. Olha o que Paulo falou para os Romanos no capítulo 3, verso 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Imagina, eu me converti aos 26 anos. Quanta paciência Jesus não teve que ter comigo, né? Quanta rebeldia eu tive. Mas ele, no seu sangue, demonstrou a sua justiça pela remissão dos pecados que antes cometemos. Então, ele é digno. Nós podemos aceitar a comissão dele. Paulo também aos Colossenses diz, em capítulo 1, verso 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então foi ele que morreu por nós. Não fui eu, não foi a agência missionária, não foi meu pastor, não foi ninguém, foi Jesus. Em Hebreus, a carta que Paulo escreveu aos Hebreus, capítulo 9, verso 15, também está escrito: e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, a gente já falou aqui outras vezes, nós temos a vida eterna. No dia que a gente aceita Jesus, o Espírito Santo de Deus vem fazer morada em nosso coração e nós, então, inicia-se ali, naquele momento, a nossa vida eterna. Então, isso é algo precioso. Você lembra quanta coisa os homens fazem para aumentar um dia? Eles matam, eles fazem qualquer coisa para aumentar um dia, e Jesus está prometendo a vida eterna para nós. É muita bênção. Então, vamos rever as palavras de Jesus. Eu vou repetir Mateus capítulo 28, versos 18 a 20, que é conhecido como a grande comissão. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, o medo que a gente pode ter, ele é eliminado, porque Jesus está afirmando que está conosco todo o tempo,
até a consumação dos séculos. Nós não estaremos sozinhos. E outra coisa, você acha que o missionário é só aquele que vai? Olha, Deus tem um papel para você, tem uma missão para você. Você pode orar, pode interceder, você pode fazer contato para apoiar, para ouvir. Muitas vezes os missionários estão lá, não tem com quem conversar, para desabafar. Então, antes de ir ou de contribuir, que é lógico que Deus quer que todos nós façamos isso, mas há outras formas, e essas formas estão ao alcance de cada um de nós. Você pode orar, interceder, compartilhar, apoiar, contribuir e ir. Há muitas opções. Qual será a sua escolha? E aqui eu vou, eu reproduzi as palavras do Loren Cunningham, que é o criador da Jocum, Jovens com uma Missão. A Jocum envia missionários a toda a parte do mundo. E este é o criador, e ele gravou um vídeo, é curto, mas eu achei muito importante repetir as palavras dele. E no final do vídeo, nos comentários, eu vou pôr também o link para que vocês assistam o vídeo na própria voz do Loren. Diz assim: no início, Deus criou o homem em sua própria imagem. Ele caminhou com o homem na viração do Éden, mas o pecado interrompeu esta união. Então Deus criou o missionário. Deus disse: eu preciso de alguém disposto a dizer não ao status quo, não ao sonho de riqueza, a deixar sua família, para voar a uma terra distante, a aprender um idioma que eles nunca ouviram falar, andar em ônibus lotados, nas costas de camelos, alguém que dormiria em qualquer lugar, comeria qualquer coisa, suportaria o calor e que lutasse contra o frio com um sorriso em seu rosto, apenas para levar o evangelho a um povo que não seria o seu próprio. Ele continua. Então Deus criou o missionário. Deus disse: porque a colheita é abundante, eu preciso de alguém pronto para semear a semente, preparar o solo, regar a semente e colher a colheita que está madura. Alguém para ir e treinar, para multiplicar as safras e que atenda a chamada e pague o preço. Então Deus criou o missionário. Deus disse: eu preciso de alguém que seja um radical servo de todos, fazendo o trabalho mais humilde de lavar os pés dos pobres, cuidando dos enfermos e limpando suas feridas. Eu preciso de alguém para visitar o prisioneiro, cuidar da viúva e do órfão, para sentar na poeira com uma criança e diga-lhes que elas são amadas. Então Deus fez o missionário. Deus disse: eu precisava de alguém que acreditasse nisso, que os olhos cegos podiam ver, pés aleijados poderiam andar e que os mortos poderiam reviver. Novamente, alguém que oraria por longas horas e intercederia durante a noite, com gemidos inexprimíveis de petição para que uma alma possa ser salva. Deus disse: preciso de alguém honesto e corajoso, cheio de graça, misericórdia e compaixão, livre do medo e da passividade, caminhando na verdadeira identidade. Alguém queimando com amor e cingido com a verdade. Alguém que reflete a radiante glória de Deus. Então Deus fez o missionário. Deus disse: eu preciso de alguém que diga sim antes de serem convidados. Alguém que iria para ilhas distantes, desertos estéreis, cidades próximas, nações vizinhas, universidades de prestígio, para alcançar o não alcançado. Alguém que escalaria qualquer montanha e que resistiria a qualquer obstáculo.
Porque como eles vão acreditar nele, se eles nunca o ouviram? Como eles vão ouvir, a menos que alguém pregue? E como eles vão pregar, a menos que eles sejam enviados? Então Deus criou o missionário. E aí, o que nós vamos fazer? Olha, a Jocum, os missionários dela, passam por todas essas situações que o Loren descreveu. Eles são preparados para passar por tudo isso. Então você tem muitas opções. Você pode se ingressar em várias agências missionárias para poder cumprir o ID de Deus. E se porventura você ainda você não tem condição de ir, você pode, como eu falei, orar, interceder, compartilhar, apoiar, contribuir financeiramente e ir. Então, eu vou contar para vocês o que nós, Igreja da Congregação, fazemos. Nós, da Congregação Amada do Senhor, nós cooperamos com alguns missionários, cujas fotos eu vou mostrar logo abaixo. Você pode cooperar com eles também, como eu já disse, orando, escrevendo mensagens, compartilhando, apoiando, contribuindo financeiramente. E você estará cumprindo a sua missão. Olha, para contatar com eles, você envia um e-mail para a Congregação Amada do Senhor, @gmail.com, ou então deixe um comentário no final deste vídeo que eu retornarei para você. Olha, o primeiro missionário que nós já cooperamos com ele desde o ano de 2000 é o pastor Gessé Tibúcio Braga. Ele opera em Moçambique. Lá, ele dirige um centro chamado Arco-Íris Machava, que tem igreja, tem escola e orfanato. Não sei se vocês sabem, Moçambique passou por uma guerra civil. Em 79, os portugueses foram expulsos do país e ainda até hoje muita gente tem sequelas dessa guerra, dessas minas. E você sabe que Moçambique é um país bastante pobre. Então, Gessé trabalha lá. À direita é uma foto do Dia das Crianças, que eu tirei em uma das oportunidades que estive lá. A outra foto embaixo dele, estamos a Arilane, minha companheira de ministério, eu, a Raquel, esposa dele, e o Gessé. Nessa outra foto, estamos eu, o Gessé, a Raquel, uma amiga, no Descende, no dia 8 de fevereiro de 2020, antes da pandemia. Então, é um trabalho maravilhoso. Você pode fazer parte disso. Comente ou mande um e-mail. Agora, eu quero apresentar o Bruno Gregório Gouveia e a Sara Braga Gouveia. Acredite, a Sara é filha do Gessé. Ela abraçou a missão e dia 8 de setembro agora, de 2021, ela está indo de vez para Moçambique. E à direita estão fotos de outras vezes que eles já estiveram lá. Ela viveu lá, ela voltou ao Brasil, após o casamento. Tem 2 filhos, que é o Judá e o Zion. Aqui também, ao lado, a foto de baixo, estamos eu e eles no Descende Brasil, em 2020, que foi um movimento maravilhoso também de chamada de missionários. Agora eu vou apresentar a vocês o pastor Elias Pereira dos Santos. Ele trabalha no Egito. É a família Santos. Aqui estão todos os filhos. É o Natan, o Jonathan. Poxa vida, desculpem-me, esqueci o nome dos outros 2. Mas depois eu escrevo aí. E embaixo, na foto, é quando ele esteve aqui no Brasil. Estamos à esquerda, a Márcia Arilane,
o obreiro da igreja que ele foi pregar, que é da minha irmã Regina, e que está de vermelho, eu estou ao lado. E o pastor Elias está ali, entre os dois pastores. Então, é uma obra maravilhosa. Eles visitam presos, eles ensinam, eles têm assim um ministério maravilhoso junto ao Egito, que vocês sabem, é uma nação, na sua maioria, que professa o islamismo. Agora, Iracema, gente, foi uma obra de Deus maravilhosa quando a gente a conheceu. Foi através de um abraço. Nós demos um abraço em 2007, mas ela disse: eu não estou acostumada com abraço. As pessoas rejeitam os índios. E aí, através daquele abraço, nós então nos tornamos amigas e até então a gente coopera com o ministério dela. Ela é uma evangelista, uma mulher de Deus, uma mulher que é assim um privilégio cooperar com a obra dela. Agora é o pastor Sadi Rachevski. Ele está em Cidreira, no Rio Grande do Sul. Olha, este homem é o pai de uma grande amiga minha, Raquel Rachevski, que trabalha, que mora em Israel há 39 anos. Tem um ministério lá também maravilhoso de trazer as reais notícias de Israel para o Brasil, porque a mídia é muito tendenciosa e mentirosa. E aqui está o pai dela. Mais de 50 anos de ministério. E a gente tem assim uma alegria tão grande de cooperar com ele. Quando ele ora por nós, é assim uma unção maravilhosa, é algo tremendo e eu estou compartilhando com vocês para dividir essa oportunidade que a gente tem de cooperar com esses vários ministérios. Aqui agora é a Valdinéia Oliveira dos Santos. Ela está indo para um país fechado e que não pode ser divulgado. Então, para saber detalhes, você faça como eu disse lá, mande um e-mail para a Congregação Amada do Senhor ou escreva aí no comentários debaixo desse vídeo que eu vou responder cada uma de vocês. Ela está há 11 anos como missionária tempo integral, se preparando. E aqui eu vou fazer um apelo especial, porque ela vai para Málaga, inicialmente, que é na Espanha, e ela precisa de recursos para poder aplicar o visto. Então, qualquer valor, ela tem um coração gratíssimo. Olha, R$50 que você der, ou mesmo se você não conseguir 50, R$10, já vai ajudá-la. Então, aqui estão os missionários com os quais nós cooperamos. E eu gostaria de lançar, né, esse apelo a vocês, que para você cumprir sua missão, você não tem necessariamente que ir. Como eu disse, Jesus mandou-nos ir, mas a gente pode ir através de outros, né? Então, lembrando que, por que nós fazemos isso? Porque Jesus nos amou, Jesus nos escolheu, Jesus derramou o seu sangue por nós, nos permitindo a remissão dos pecados, nos permitindo ser salvos, nos permitindo receber o Espírito Santo, nos permitiu ser amados, reconciliados com Cristo. Então, temos, né? Eu vou repetir aqui Hebreus 9:15. E por isto é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança divina. Então há uma promessa divina, uma promessa eterna para a nossa vida. Então eu queria assim, dividir com vocês a importância, a necessidade de cooperar com as missões, com os missionários e entender que nós mesmos recebemos esta comissão, porque a grande comissão é para todos.
O Senhor não excluiu ninguém, nem que você não possa ir para nações distantes, passar o que o Loren Cunningham, né, descreveu como passa os missionários da Jocum, mas existem N outras agências que enviam missionários. Então, eu queria deixar aqui, nessa semana, essa reflexão sobre o papel do missionário, sobre o que é a missão. A missão é o quê? Nós vimos lá, e eu vou repetir mais uma vez, é a incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outro. Quem é esse outro? Quem é que nos está nos enviando? É a grande comissão, é Jesus. Vamos terminar com Mateus 28 de novo. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, essa comissão é para cada um de nós. É para todos que um dia aceitaram Jesus. E é essa reflexão e essa oportunidade que, né, eu quero compartilhar, estou compartilhando com vocês, de ajudar os missionários com os quais nós cooperamos. Né, o GECE, desde o ano 2000, outros foram sendo integrados ao longo dos anos, até que hoje a gente tem estes que eu mostrei as fotos e falei sobre eles. Então, eu queria que nessa semana a gente refletisse sobre isso, buscasse o Espírito Santo, orasse e quebrasse esse paradigma, às vezes, na sua mente, dizendo que você não pode, que isso é uma coisa muito difícil, que não tem condições. Mas Deus mesmo falou, aquele que chama é o que capacita. Se há um desejo ardente no seu coração de ir, vá. Se ainda você não tem esse desejo de ir para outras partes, ainda assim você pode cumprir essa grande comissão. Porque aí você vai das formas que eu te falei, orando, intercedendo, cooperando, compartilhando, ouvindo, fazendo contato, escrevendo mensagens. Então, eu quero dizer que há muitas oportunidades para você se engajar. Escreva e-mail para nós, eu te contarei todos os detalhes, como que você pode fazer, e assim você estará cumprindo a sua missão, a grande comissão. E é o que Deus quer que todos nós façamos, para que a gente possa, então, cumprir esse chamado. E a gente viu que ele tem essa ordem, né? É a ordem do ID. E nós temos todos os recursos para seguir essa ordem. Por quê? Porque Jesus está conosco. Por quê? Porque quando ele subiu ao céu, ele deixou o Espírito Santo conosco. Por quê? Para ensinar, você não precisa de saber tudo. Se você sabe ler, você pode ensinar alguém a ler. Se você sabe um pouco, esse pouco você pode passar. Então, muitas vezes, a gente põe um alvo tão grande, requisitos tão grandes que você acha inalcançável e aí você desiste. Mas a palavra está dizendo que não, que você pode fazer muito e pode cumprir a sua missão. Você pode cumprir o seu papel que Jesus deixou para cada um de nós. Por quê? Porque a grande comissão é para todos. Todos nós temos essa missão. Então, que nessa semana você possa refletir sobre isso, buscar mesmo ao Senhor. E aí, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao seu coração e você vai orar, interceder,
buscar o Senhor, qual o propósito dele específico para a sua vida, e eu tenho certeza que você será abençoado, porque também está escrito, é dando que se recebe. Então, se você doar o seu tempo em oração, doar o seu tempo numa ligação, escrevendo uma mensagem, compartilhando, você estará fazendo aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Então, gente, eu quero que, mais uma vez, pedir para que vocês se envolvam no trabalho missionário, para que vocês possam se envolver a muitas obras. Você pode começar com essas que eu estou te falando, porque cada um desses missionários está envolvido com uma agência missionária. São muitas. Se você frequenta uma igreja, você pode, né, buscar os missionários da sua igreja. Não é que só vale se for os missionários da minha igreja. Não, mas é uma porta de entrada que eu estou oferecendo para vocês. E gostaria muito que vocês comentassem, escrevessem os e-mails, que eu vou responder cada um. Então, Deus te abençoe e tenha uma ótima semana, em nome de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada a cada um que me ouve. Amém.